Mônica, pode fazer a prece inicial, por favor. Vamos então, unidos que estamos nesses momentos de crise, acalmar nossos corações, acerenar nossa alma, pedindo sempre o auxílio e amparo da espiritualidade superior que está sempre conosco, dos amigos do mais alto que nunca nos desamparam, que nos intuem, que nos amparam, que nos orientam, neste caminho que ora vivemos, neste momento de turbulência, que possamos, Senhor, ser firmes e fortes na fé raciocinada, na crença, nesta doutrina abençoada, sabendo que nada que está acontecendo saiu de projetos anteriores, que são momentos de reflexão, onde deveremos sempre nos voltar para os ensinamentos do Mestre, da nossa doutrina, que possamos compreender, aceitar e trabalhar sempre em prol do próximo para a construção deste mundo melhor. Que possamos, assim, doar o que há de melhor em nós, que possamos, então, sempre orar pelo melhor, pelo próximo, pela nossa saúde e assim construamos um mundo que realmente necessitamos, um mundo de regeneração. Estamos em constante evolução e transição. Que nossas incertezas sejam sempre pautadas na fé raciocinada, trazendo a luz a todos os momentos com nossos amigos e mentores neste caminho. Sendo assim, humildemente pedimos e agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos juntos. Pedimos licença para dar por abertos os trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Obrigada, Mônica, por essa prece tão carinhosa, tão sentida, tão boa, que nos envolve realmente em esperança e paz, viu? Muito obrigada. Gente, me coube falar hoje sobre o capítulo 26 do Evangelho, e o tópico é a mediunidade gratuita. Mas para a gente entrar nesse tema da mediunidade gratuita, nós vamos falar um pouco do próprio título. O título desse capítulo é Dar de Graça o que de graça receber. E a gente deve primeiro lembrar que todo o Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, que remete ao Evangelho de Jesus, todo o Evangelho é uma mensagem de amor. Então, em todas as mensagens do Evangelho, tem uma mensagem profunda de amor. Um convite para o amor, um convite para o desprendimento de nós mesmos, um convite para servir, porque essa é a mensagem de Jesus. Eu não vim para ser servido, eu vim para ser servido. E a gente tem dificuldade muito natural, em razão do nosso estágio evolutivo, de compreender esse amor maior, né? Mas o pano de fundo de todas as mensagens do Evangelho é o amor, e é o espírito de serviço. E quando ele fala dar de graça, o de graça receber, tem essa mensagem implícita, seja expressa em várias passagens, de uma forma muito clara, e nos leva a pensar algo que a gente comumente faz em tudo, ou de uma maneira geral, a gente sempre faz um cálculo de troca. E isso se manifesta às vezes até em frases que a gente diz como é dando que se recebe. A gente não percebe que nessa frase que parece tão pura, né? Dando que se recebe, existe aí um certo cálculo, né? Quando a gente sempre espera um pouquinho receber, porque quando a gente não recebe, a gente se entristece, quando a gente recebe ingratidão, a gente se entristece também, porque a gente não sabe ainda, compreende bem o que é esse amar de servir, de se dar, de se doar, sem esperar receber nada. E todo esse capítulo, ele fala de várias coisas específicas, pontuais, no campo da fé, no campo das preces, no campo das práticas religiosas, das práticas mediúnicas, que remete a essa ideia de
dar um dom divino, um talento divino, sempre esperando receber. Porque no mundo material a gente vive lutando pela vida no mundo material, né? A gente precisa dos bens do mundo material. E a gente às vezes interpreta isso como uma busca de bens materiais, quando na verdade a vida no plano material é apenas meio para desenvolvermos as nossas habilidades, né? A conquista das coisas é para que nós possamos viver no planeta, viver em conforto, ter as coisas do mundo material para que a vida possa acontecer. Mas não significa que a gente precisa estar apegado a tudo isso ou viva fazendo uma troca muito precisa, eu dou se eu recebo, calculando sempre. Esse é o perigo. Qual é o perigo que está por trás dessa prática tão comum na nossa vida? Porque isso é comum em tudo na nossa vida, né? A gente, em família, entre os amigos, entre as pessoas, a gente sempre faz um cálculo, ainda que inconsciente. Às vezes a gente fala, eu não vou fazer mais nada porque eu só recebo ingratidão, não vou fazer mais nada por ninguém, muita ingratidão. É porque a gente não compreende realmente ainda essa mensagem profunda de amor, porque Jesus ele não se pautou por esse mecanismo da troca, né? Pelo contrário, ele disse, eu vim para servir, não para ser servido. Então, por que o Evangelho chama tanta atenção para isso? Porque o interesse, se a gente alimenta interesse, a gente cai muito no egoísmo, a gente alimenta o nosso lado mais egoístico. Então, em cada ponto desse capítulo, ele chama atenção para isso. Os bens, os dons, tudo que a gente recebe é para servir, é para doar, é para nos desenvolver, é para a gente aprender a amar, sentir o amor na sua maior profundidade. Tudo aquilo que pode macular isso, a gente tem que acender uma luz na gente. Tudo que nos entristece quando nós recebemos ingratidão, a gente deve acender uma luz e dizer, epa, peraí, mas eu preciso controlar isso, eu preciso trabalhar isso em mim. Porque se o outro não está pronto para amar, eu estou trabalhando isso, eu estou aprendendo. Se isso, nesse capítulo, é de extremo perigo para os dons que ele chama como as preces pagas, que ele chama atenção para isso, ele ressalta ainda mais isso quanto à mediunidade, né? E a gente sabe que tem tanta gente que cobra, que usa mediunidade, que se vangloria, que se envaidece, porque os interesses são tem variadas cores, se manifestam de variadas maneiras. Então, nós temos que estar atentos ao que nos move em tudo que fazemos no campo da nossa fé, no campo das nossas verdades espirituais, no campo dos valores cristãos, que nós tanto estudamos, viemos buscar, tanto temos sede, tanto temos fome desse amor, desse sentimento tão divino que Jesus expressa e que a gente às vezes fica pertinho dele, às vezes se afasta. Então, nós devemos a todo momento nos observar para combater essa sombra que atravessa a gente toda vez que a gente se abre para dar, para servir, para amar, para ajudar, e aí recebe ingratidão, ou não recebe nada, ou recebe uma oportunidade de ter um benefício próprio. Isso pode nos desviar da pureza que a espiritualidade tanto espera de nós e tanto precisa para se conectar com a gente. Isso é muito importante para as altas esferas. É nesse campo dessa conexão da pureza do coração, da pureza de sentimento, da pureza de ideal, é que a espiritualidade se conecta com a gente de uma forma imediata. Então, nesse tópico da mediunidade gratuita, ele chama a atenção para isso. Quando todos nós recebemos essa faculdade, ela tem um objetivo de nos elevar. Imagine se nós encarnamos no planeta completamente esquecidos de onde viemos, sem lembrar dos nossos passados, das nossas vidas anteriores, sem lembrar até que somos espíritos encarnados. Imagine se nós ficássemos completamente fechados para essa verdade, como seria mais difícil. A mediunidade, ela abre uma porta, ela abre a possibilidade de a gente sentir o plano espiritual, sentir
é lembrar que nós somos espíritos, receber essas comunicações, receber conselhos, receber energias, entrar em comunhão com a nossa verdadeira realidade espiritual. Então, a mediunidade, ela é uma ferramenta importantíssima para o progresso dos espíritos encarnados aqui no planeta. E ela é um instrumento para a espiritualidade superior também transmitir as mensagens elevadas, as verdades. Esses dias eu conversando com minha filha e a gente falou, graças a Deus que a gente tem o Espiritismo hoje. A gente pode sentar e estudar sobre isso, sem ninguém ter medo de ser queimado em praça pública, de ser preso numa masmorra. Não tem isso mais de ser perseguido, de ser chamada de bruxa, de bruxo. Nada disso, de sofrer grandes males. Não tem nada disso mais. A gente pode entrar numa livraria, abrir os livros, receber de próprio punho uma mensagem de alguém que foi embora. Meu Deus, que era maravilhosa. É só olhar para 500 anos, nem tanto isso, alguns séculos, algumas décadas, os séculos passados, e ver quanto sofrimento. Talvez até nós já tenhamos passado ou infligido a alguém em razão dessa ignorância. Então, que coisa maravilhosa a mediunidade. Então, ele chama atenção para a finalidade da mediunidade, é nos fazer elevar, nos fazer melhorar como espíritos encarnados, ter acesso à informação, ter contato com a espiritualidade superior. E se a gente usa de uma forma egoísta, a gente nega o próprio amor, o amor do Cristo, né? O seu exemplo maior. Se a gente alimenta interesses, qualquer que seja o interesse, não é só interesse econômico, olha, eu vou, me paga, eu cobro para receber mensagens ou para dar conselhos espirituais, como às vezes a gente vê em alguns lugares, mas não é só esse tipo de interesse. Às vezes o interesse do estrelato, de se sentir o médium, aquele médium que recebe mensagem espiritual A, B, C, né, privilegiado, nos sentimos privilegiados por termos essa capacidade, ou por falar mensagens que ninguém fala como ninguém fala igual. A mediunidade pode despertar na gente interesses dos mais variados, vaidosos, egoísticos, de orgulho, nos sentimos orgulhosos, tudo isso em razão da nossa condição. Então, quando ele fala a mediunidade gratuita, é a mediunidade livre de qualquer interesse, senão aquele de servir com amor, de ajudar os desencarnados que estão precisando de um contato material com a gente, de nos ajudar também nesse contato com a espiritualidade amiga que nos abraça quando a gente se conecta de uma forma pura. Então, é a pureza do nosso coração, é a humildade, é a absoluta ausência de interesses materiais, é a compreensão profunda da nossa dimensão espiritual, da nossa realidade espiritual, do nosso futuro espiritual, que não é aqui e nem é nessa condição. É a condição que a gente almeja de leveza, de pureza, de amor verdadeiro, de união desinteressada, não aquelas relações que a gente vive no mundo material porque a gente tem medo, a gente tem receio de ser usado, receio do aproveitamento, porque a gente vive relações de desconfianças em razão da nossa própria condição espiritual e moral. Mas a gente, no nosso íntimo, à medida que a gente compreende que isso tudo faz parte de um processo evolutivo lento, gradual, e que depende muito do esforço de cada um de nós, cada um individualmente, deve trabalhar isso em si. Às vezes eu falo assim, problema simples, problema do lixo. A gente deve separar o lixo, ter a preocupação de cuidar, de separar cada lixo, de procurar onde endereçar o lixo para que ele seja reaproveitado. Isso significa um compromisso com o futuro. Se eu almejo viver num mundo melhor ou até num planeta mais evoluído, eu não vou ser aceita numa comunidade de espíritos absolutamente comprometidos com o equilíbrio e a harmonia do universo se eu não tiver esse comprometimento, esse compromisso. Eles vão olhar, mas você nem do seu lixo cuidava, você nem se preocupava. Mas você nem procurou saber. Então, isso demanda esforço, trabalho. A mesma coisa com tudo que a gente faz. Cada
ação nossa representa o grau de compromisso que a gente tem com o que a gente quer ser, com o espírito que a gente quer ser, com que nível de espiritual a gente quer alcançar. E o uso da mediunidade também envolve isso. Então, nesse capítulo, ele traz muito, chama bastante a atenção desse perigo do mau uso, do uso interesseiro, do uso egoístico da mediunidade, o quanto mal ele pode fazer nos afastar dos espíritos superiores. Ele diz ainda o seguinte, que os bons espíritos, para que eles se comuniquem com a gente, têm condições específicas para ele. Não é qualquer espírito, qualquer médium, que os bons espíritos estão lá, vamos procurar qualquer um. Não, não é assim, não. Qualquer um é qualquer espírito desencarnado que sintoniza com a nossa faixa vibratória. Mas os espíritos superiores não. Eles sintonizam com a nossa pureza de coração, com a nossa boa vontade. Ainda que a gente não seja perfeito, ele vê a nossa luta. Ele vê o quanto a gente sofre pelas nossas próprias imperfeições. O quanto a gente se exige, o quanto a gente chora, o quanto a gente pede perdão pelos nossos erros. Como a gente reconhece a nossa pequenez, eles veem o tamanho da nossa humildade quando a gente luta, mesmo a gente errando todo dia, eles erram, mas olha como eles lutam. Eles chegam no fim do dia, eles fazem uma reflexão, eles reconhecem o erro. Então, eles vêm em nosso auxílio. Eles procuram, através da nossa mediunidade, passar mensagens diretamente para nós, primeiramente, para que a gente possa ouvir e fortalecer essa nossa luta. Então, não é qualquer espírito que vem e se comunica com a gente de uma maneira fácil, porque existem condições, um preparo, conexão mental, boa vontade, uma série de condições para que a gente possa ter essa facilidade de estar em conexão com esses espíritos superiores também. Eles também chamam muito atenção aqui com relação à natureza da própria faculdade mediúnica, que ela não é uma profissão, não é algo que é nosso, não é isso. Ela é uma faculdade instável, ela é variável, não é todo dia, não é toda hora, como diz Chico Xavier, o telefone toca de lá para cá. A gente depende de quem queira falar com a gente, em que momento e por quê, e qual a utilidade disso. Então, as comunicações pueris, inúteis, não têm a presença de espíritos elevados. Pelo contrário, a facilidade com que, às vezes, espíritos zombeteiros possam nos envolver, nos fascinar, nos iludir, é muito grande. Então, a gente precisa estar muito atento a isso. Sempre lembrando da finalidade maior do Evangelho, que é uma lição de amor. Então, se a gente balizar todas as nossas atitudes em qualquer campo da vida, por esse parâmetro, o que eu estou fazendo é um ato de amor, eu estou servindo a Jesus. Colocar Jesus mesmo como um mestre na nossa vida. Dizem que na Índia, todo indiano que segue uma senda de espiritualidade, ele precisa ter um guru. E como é importante, no Ocidente, o Ocidente tem uma certa vaidade quanto a isso, né? Nós ocidentais consideramos que só somos os mestres de nós mesmos. E mesmo quando a gente fala do Mestre Jesus, a gente não se entrega verdadeiramente, né? Porque a gente não chama Jesus a todo momento. Eu vou consultar Jesus nos momentos. Será que cada um de nós faz a todo momento, nas incertezas da vida? Espera um pouquinho que eu vou conversar com Jesus aqui, com o meu guru, com o meu mestre. Como um mestre mesmo, né? Às vezes a gente procura alguém que possa nos dar um conselho. E ainda assim com ressalvas, porque a gente tem certos orgulhos. Né? Às vezes a gente procura quando a água bate, aí a gente vai. E se a gente tivesse o hábito de todo dia conversar com o nosso mestre mesmo? Como um mestre, como um discípulo, a gente baixa a cabeça e fala: Jesus, você é o meu mestre, eu estou enfrentando uma dificuldade, o que eu faço? Conversar de coração para coração. Então, se a gente balizar todas as nossas atitudes em tudo que a gente faz, com esse propósito, com essa boa intenção, em tudo, a mediunidade ela também fluirá de uma forma muito mais elevada, muito mais útil, muito mais rica de resultados. Ele diz aqui, finalizando, a mediunidade é uma coisa sagrada, que deve ser praticada santamente com esse propósito elevado, porque ela nos ajuda a crescer, nos ajuda
a esclarecer a quem precisa, e a nos esclarecer. A mediunidade ajuda a transformar nossos fluidos. Ela é um potencial imenso. Complementando esse trabalho, esse estudo desse capítulo, quem tiver a oportunidade de ler no livro Segurança Mediúnica, tem um capítulo que fala só sobre isso, chama O Médium Interesseiro. O que significa o médium interesseiro? Parece uma coisa feia a gente falar, né, já, mas não é interesseiro. Mas a abordagem que ele faz aqui é o seguinte: deves pesquisar todos os dias a ti mesmo, procurando saber e mesmo especular nas dobras dos teus sentimentos se há algum interesse em servir os outros, porque o médium interesseiro não é somente aquele que visa o dinheiro, podendo escapulir para outras coisas mais sutis, onde a queda é mais profunda. Indaga em todos os momentos o que estás fazendo da vida, das tuas faculdades. E se a caridade e o amor não forem as metas das tuas intenções, muda de rumo, muda de ideia, muda de casa, para onde não possas pensar assim. As organizações, desde as suas formações, devem ser bem estruturadas no Evangelho de Jesus, onde o interesse é somente servir, sem pensar em recompensas de nenhuma espécie. O verdadeiro desprendimento é não exigir nada em troca daquilo que se faz em favor dos que padecem. Tudo o que fizeres, faze-o por amor e com amor. Não basta receber espíritos, mas ser instrumentos de espíritos de verdade, cujas mensagens educam as criaturas humanas e despertam esperanças nos sofredores. Estamos nos aproximando dos tempos de desequilíbrios, rumando para um mundo de regeneração, onde todos sentimos a necessidade de amor e de nos amarmos uns aos outros, como Cristo nos amou. Cabe o predomínio àquele que ama, àquele que está com a verdade, porque o amor é verdade e verdade geram harmonia, e a harmonia tem ascendência sobre todas as coisas. O progresso, aliado ao tempo, está empenhado em desenvolver todas essas faculdades para que no amanhã todos estejam em plena sintonia com a vida maior. Vários dos próprios espíritas desconhecem o que deve ser feito com os talentos que lhe foram entregues. Os médiuns que não devem e não podem mais ignorar os caminhos a seguir da educação, da instrução, no enlevo divino de buscar sempre a felicidade, que não deixa de ser a soma de todas as harmonias da consciência. Então, gente, eu pensei essas passagens nesse livro do Médium Interesseiro para voltar à minha fala inicial, como se enfatiza o amor em tudo que a gente faz, seja com a mediunidade, seja com o aconselhamento dos esclarecedores, que também usam a sua mediunidade intuitiva para trazer o equilíbrio e a harmonia. Seja usando a nossa mediunidade no nosso dia a dia, na família, para harmonizar os desajustes que a gente se comprometeu, porque a mediunidade nos ajuda até para instrumento dos espíritos da família, em tudo, na nossa mediunidade no trabalho, como somos bem intuídas para fazer o melhor dentro do nosso trabalho, na sociedade, em tudo, com os amigos. Tudo tem que ser balizado por esse sentimento maior de amor, que é o Evangelho e a mensagem de Jesus é essa. Se a gente coloca amor em tudo que a gente faz, mesmo com dificuldade de amar, um pouquinho que seja, a gente já está conquistando um grande avanço. Que a espiritualidade não espera que a gente dê saltos, mas que a gente trabalhe, se esforce muito para conseguir abrir esse coração, que às vezes se tranca por pouca coisa, em razão desse interesse egoístico que ronda, que é uma sombra em nossos corações, em nossa vida, e em tudo se manifesta, inclusive na mediunidade. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Eu acho que... Obrigada, Ana. Eu não tenho tempo e desejo muito amor para a vida de todos nós, que eu acho que nesse momento é que a gente precisa muito amar as pessoas que estão distantes, nós estavam distantes, que a gente possa repensar, às vezes, as nossas
quiser abrir o nosso coração com esse amor, deixa fluir, ele nos humilhe. A gente precisa realmente de muita humilhação, muita humildade, desdobrar esse convite amoroso de Jesus para tudo. Que vai sair ela. Isso realmente pode transformar o nosso planeta, a nossa sociedade, o mundo que a gente vive. Obrigada, viu, gente, pela oportunidade de poder falar, ouvir e aprender, tá? Muito Obrigada, Aninha. mensagem que eu mesma aprendo com isso. É um recado para mim mesma. Sempre. Fiquem Oi, com Ana, tá me agora, ouvindo? Vocês estão me ouvindo? sim. Tá. Obrigada, Ana. Como a gente está meio reorganizando hoje, eu vou fazer a leitura do livro Fonte Viva e depois a Gracinha vai fazer a vibração, a gente vai desconectar e aí o Silvano faz a prece final e vocês continuam aí, tá bom? Ana, muito obrigada, tá? Pelas suas palavras. Obrigada, querida. Então, é do livro Fonte Viva, o item 154. Ninguém vive para si, porque nenhum de nós vive para si. Em Paulo, Romanos 14:7. A árvore que plantas produzirá não somente para a tua fome, mas para socorrer as necessidades de muitos. A luz que acendes clareará o caminho não apenas para os teus pés, mas igualmente para os viajores que seguem ao teu lado. Assim como o fio d'água influencia a terra por onde passa, as tuas decisões inspiram as decisões alheias. Milhares de olhos observam-te os passos, milhares de ouvidos escutam-te a voz e milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem ou para o mal. Ninguém vive para si, assevera-nos a divina mensagem. Queiramos ou não, é da lei que nossa existência pertença às existências que nos rodeiam. Vivemos para nossos familiares, nossos amigos, nossos ideais. Ainda mesmo o usuário exclusivista, que se julga sem ninguém, está vivendo para o ouro ou para as utilidades que restituirá as outras vidas superiores ou inferiores para as quais a morte lhe arrebatará o tesouro. Compreendendo semelhante realidade, observa o teu próprio caminho. Sentindo, pensas, pensando, realizas. E tudo que constitui tuas obras, as intenções, as palavras e os atos, representará a influência de tua alma, auxiliando-te à libertação para a glória da luz ou agravando-te o cativeiro para o sofrimento nas sombras. Vigia, pois, o teu mundo íntimo e faze o bem que puderes, ainda hoje, porquanto, segundo sabe a conceituação do apóstolo Paulo, ninguém vive para si. Complementou bastante o que a Aninha falou em relação à mediunidade, né? Quanto a gente recebe e a gente deve utilizar ela da melhor forma para realmente influenciar outras pessoas, como fala aqui, para servir. E a gente está aqui, todo mundo reunido, porque a gente não consegue ficar separado um do outro. Mesmo que seja online, a gente busca essa conexão, não só com a família, que a gente não está conseguindo ver, mas com os nossos amigos, né? E com as pessoas que a gente sente a falta de estar no dia a dia. A gente está aqui, um auxiliando com o outro, então a gente realmente precisa prestar atenção nisso. Quanto, né, Ana, que a gente consegue auxiliar da melhor forma. Desculpa. E eu estou vendo aqui que esse trabalho que a gente tem feito, estando todo mundo conectado, faz muito bem para a gente, porque a gente realmente consegue transformar, mesmo que seja um pouco,
a semana de cada um, trazendo o evangelho, olhando realmente como que a gente consegue viver para o outro da melhor forma. Porque a gente tem, ele fala aqui das escolhas que a gente faz e a gente poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas a gente escolheu estar aqui, oferecendo as nossas vibrações, oferecendo os nossos fluidos em prol de um momento edificante. Então, continuando nessa paz que a gente está, eu vou pedir a Gracinha para fazer as nossas vibrações e a gente continuar o trabalho dessa noite. Em completa serenidade, em contato com nosso Mestre Jesus e seus mensageiros, unamos os nossos pensamentos em sentimentos de amor, em formas de vibrações. Assim, unidos com o mesmo objetivo de doação de amor, nós vamos vibrar pelo nosso planeta Terra. Esse planeta maravilhoso que Deus colocou em nossas vidas, para que pudéssemos aqui trabalhar as nossas dificuldades e poder assim nos evoluir espiritualmente. Vibremos pelos países, por todos os povos que se encontram em dificuldades, que eles possam se unir com muito amor e fé e vencer esse momento difícil que nos encontramos. Vamos vibrar também pelos hospitais, por todos os doentes que ali se encontram em situações delicadas. Que as nossas vibrações cheguem até esses nossos irmãos, amenizando assim os seus sofrimentos. Vibremos também pelos idosos que se encontram em casa de repouso, em asilo, em seus lares, se sentindo rejeitados pelos seus familiares. Que as nossas vibrações de amor possam preencher o vazio que esses irmãozinhos sentem dentro de seus corações. Vibremos pelos jovens que trabalham, que estudam, e principalmente pelos jovens marginalizados. Vibremos pelas crianças, rogando a Jesus para que mãos abnegadas possa conduzir essas crianças para um futuro melhor. Vibremos pelos lares em desarmonia, para que haja paz, compreensão, união entre esses nossos irmãos. Vibremos pela paz e união de todas as religiões, de todas as casas espíritas. Vibremos, Senhor, por aqueles irmãos que se encontram desempregados nesse momento difícil que nos encontramos, que com o auxílio da espiritualidade eles possam conseguir novamente uma oportunidade de trabalho. Vibremos pelos nossos amigos, vizinhos e inimigos. Vibremos também pelos nossos parentes, familiares, que se encontram distante de nós, rogando a Jesus que leve a paz e a bênção a todos eles. Vibremos por aqueles irmãos que se encontram depressivos nesse momento, que com o auxílio da espiritualidade, esses irmãos possam se renovar por uma vida melhor. Vibremos por todos os irmãozinhos que acabaram de desencarnar nesse momento crítico em que nos encontramos, que sejam bem recebidos na pátria espiritual, envolvidos de luz e de amor. Vibremos pelos familiares que se encontraram nesse momento delicado de separação material com seus filhos, com seus parentes, que eles sejam confortados pela luz do Mestre Jesus. Vibremos também, Senhor, por todos os nossos irmãos que se encontram conectados com nós nesse momento, pelo Evangelho, por essa vibração, que sejam abençoados, sejam amparados de luz e de amor. Vibremos, Senhor Jesus, pelos irmãos desencarnados, onde quer que se encontrem, que recebam a paz, que recebam a luz. Vibremos pelos nossos familiares, entes queridos que partiram e deixaram saudades, que recebam todo o nosso amor, que recebam toda a nossa gratidão. Vibremos por todos os trabalhadores da saúde, seja qual for o seu trabalho dentro de um hospital, que eles sejam amparados de luz, de amor e de muita proteção. Vibremos, Senhor Jesus,
pelo nosso lar. Rogando a vós que nos abençoe sempre, que possamos receber sempre as tuas bênçãos para nos fortalecer, para que sejamos bons cristãos, podendo auxiliar aqueles que conosco convivem, aqueles que nós ajudamos no nosso dia a dia. Vibremos pelo nosso Brasil, pelo nosso governante, seus assessores, pelas empresas que estão passando por momentos críticos, que com a luz do Mestre Jesus elas possam se reerguer novamente e poder dar oportunidade por esses irmãos que procuram um momento de trabalho para poder assim alimentar os seus familiares. Vibremos também, Senhor, por esta casa abençoada que nos acolhe sempre, nesse momento de emoção, juntos, com o mesmo objetivo de poder amparar os encarnados e também os desencarnados, através das nossas vibrações de amor, através das nossas orações. E assim, agradecemos sempre a Deus e a Jesus por esse momento tão gratificante. Que assim seja. Boa noite para vocês. Silvana, você pode continuar com a prece final. Silvana, você tirar o seu som. Como você que mexeu, eu não consigo. Oração de Chico Xavier para a sua vida. Senhor, ensina-nos a orar, sem esquecer o trabalho, a dar, sem olhar a quem, a servir, sem perguntar até quando, a sofrer, sem magoar, seja quem for, a progredir, sem perder a simplicidade, a semear o bem, sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente, sem cortar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os seus desígnios. Onde, como queiras, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Gente, um beijo grande para todos. Beijo, gente. Até semana que vem. Se Deus... Tchau, pessoal. Tchau, boa noite. Ótimo final de semana para todos. Um grande beijo. Tchau, boa noite. Boa noite.